Olá, eu sou o Osmair Júnior. E eu sou. Ué, deu branco no nome? Acho que tô trabalhando demais, mano. Não sei se tô sendo produtivo. Olha É aí. óbvio que é uma brincadeira. Eu sou o Marcos Frisk. Vamos e hoje entender nós o temos, motivo, e né, hoje nós da temos um brincadeira. convidado justamente que vai nos ensinar a ser mais produtivos. Olha só, hein? E nós queremos te dar as boas-vindas ao Talk Empreendedor, o programa que foi feito pensando em você que quer começar a empreender. E aqui você vai contar histórias inspiradoras de empresários e empreendedores e aprender um pouquinho com os acertos e os erros de cada um. Exatamente. Então já se inscreva aqui no canal e no link da descrição do vídeo nós vamos deixar abaixo na descrição, nós deixaremos alguns links úteis e também o contato do nosso convidado de hoje. Por falar nele, Vamos lá, mano. Vamos apresentar o nosso convidado. Hoje temos o privilégio de receber um convidado cuja trajetória é marcada por determinação, reinvenção e paixão por desenvolver pessoas. Ele nasceu em Curitiba, no Paraná, e atualmente vive em Balneário Camboriú, onde lidera a GM Treinamentos, ajudando profissionais a alcançar seu potencial máximo. embora formado em educação física, nunca exerceu a profissão, pois sua verdadeira vocação sempre esteve nas áreas de vendas, liderança e produtividade. Ao longo de sua carreira, acumulou experiências em grandes empresas de moda, como Fórum, Elos, TNG e Grupo Comasque. Comasque? Comasque. Além de prestar assessoria a diversas marcas renomadas. Seus hobbies incluem cinema, praia e viagens. E uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe, mano. O quê? Primeira palestra dele foi aos 16 anos. Caramba. Um marco precoce de sua paixão por inspirar pessoas. Parabéns. Muito bom. Yeah. Para Gerson Mark, a chave do sucesso é simples, mas poderosa. Mentalidade, comportamento e atitude convergindo em ações práticas e intencionais. Ele destaca dois momentos transformadores em sua jornada. O primeiro, em 2012, quando decidiu deixar sua carreira artística com trabalhos em novelas, teatro e cinema, para se dedicar integralmente ao desenvolvimento como mentor e treinador comportamental. E o segundo foi a sua imersão no estudo da Bíblia e na mente de Cristo, algo que redefiniu sua visão de vida e carreira. Com vocês, um mestre em provocar mudanças e transformar vidas, Gerson Mark. Seja bem-vindo. Obrigado. Vê se tu me ajuda agora a recuperar. Obrigado. Agora eu vou ter que te dar ajuda. Depois de tudo isso, eu vou ter que te ajudar mesmo, senão vai ficar chato, né? Seja Mas- muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu fiquei feliz com o convite, sim. É uma oportunidade muito legal de estar aqui com vocês. Tenho acompanhado aí algumas gravações aí que você me Bacana. mandou, vi algum episódio que você me mandou, achei muito interessante. E a abordagem do programa é muito, muito legal, né? Extremamente necessário, né? Muito Você bom. trabalhar a visão do empreendedor, a visão do Perfeito. empresário que sofre aí para Perfeito. colocar as coisas direito, né? É verdade. Perfeito. Bastante. Mas antes de mergulharmos aí no nosso conteúdo de hoje, que está riquíssimo em muitos insights para você, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu quero falar aqui da Kenbi. Transforme o seu bem-estar com a Kenbi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha Kenbi e sinta a diferença na sua saúde. Temos um cupom de desconto para você na descrição. Bacana. Temos a Weir Móveis. Transforme seu espaço com a elegância e inovação da Weir Móveis. Móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite a loja decorada em Balneário Camboriú ou encontre-nos online para muita inspiração e qualidade. Desconto de 10% também, mano. Exatamente. Bacana. E olha só, a Weir Móveis está presente aqui. Temos a mesa, que é da Weir Móveis, esse belíssimo tapete, embora não apareça no vídeo, mas tem um lindo tapete aqui. Essas poltronas todas da Weir Móveis. E outra, 10% de desconto. hein? 10% de Bacana. desconto, muito bom. Pronto para abrir a sua empresa na Nortan Contabilidade. Após um bate-papo muito bem estruturado e elaborado, nós identificamos qual que é o tipo certo de empresa para você abrir, pensando no menor custo possível. Então, se você quer empreender, entre em contato com a Nortan Contabilidade. O link está na descrição.
Então vamos lá, Gerson. Nosso primeiro quadro é sempre contando um pouquinho da sua história, mas a sua história até chegar na GM Treinamentos, um pouquinho antes, como você chegou, o passo de chegar até Balneário Camboriú, saindo de Curitiba. É o que nós gostamos de falar também, já trabalhou como CLT, Exatamente. não trabalhou, Sim. como é que foi aí também? Então vamos lá, vamos direto do túnel do tempo, É né? isso aí, a ideia é essa. Eu comecei minha carreira profissional, posso dizer assim, trabalhando em banco. Tá? Ainda com Olha. 18 anos de idade, trabalhei no antigo Bamerindos, né? Depois virou HSBC, mas eu peguei a época do Bamerindos mesmo. E na mesma época eu sempre fui uma pessoa do esporte, né? Eu joguei handball muitos anos, fui campeão brasileiro, várias coisas legais assim dentro do esporte. E comecei a trabalhar, porque eu fiz a faculdade de Educação Física, eu acabei não exercendo, eu comecei a trabalhar em academia. Então no banco foi um período ali de 1 ano, saí do banco, comecei a trabalhar em academia um certo tempo. E em um determinado momento eu recebi um convite de uma agência de modelos de São Paulo, que na época era a maior agência do Brasil, tinha gente lá como o Vitor Fasano, Luísa Brunet, um monte de gente famosa, né, na verdade. E eu acabei mudando para São Paulo completamente de rumo, fui para ser modelo mesmo. Olha! Logo em seguida fui para fora do Brasil, trabalhei na Espanha, em alguns países fora do Brasil. E morei na Espanha, né, um bom período também. Mas como modelo. Como modelo, daí como modelo, né? Então tinha o passado tinha ficado para trás, como a gente diz, né? E fiquei um tempo lá, mas quando eu voltei para o Brasil, embora continuasse com a carreira artística junto, né? Começou a difundir um pouquinho, estava começando a entrar na televisão brasileira os modelos que tinham um certo destaque, né, e tal. Então, tinha uma certa restrição, o modelo não sabe dar texto, não sabe, né, aquela coisa toda, mas estava abrindo espaço, né. E eu acabei também enveredando um pouco para a televisão, mas também não foi nada assim grande. Fiz umas participações em novela e tal e tudo mais. E isso tudo foi acontecendo em paralelo a já a carreira profissional de treinamento. Por quê? Porque no período que eu voltei da Espanha, eu nunca fui uma pessoa que eu gostei de estar assim, como era a carreira de modelo. Você ganhava 2 meses de dinheiro, ficava 2 tentando ganhar, né? Não dava, né? Então, assim, era uma loucura. O que eu fiz? Eu falei, eu comecei a trabalhar em loja, né? Eu fui ser vendedor de uma loja da Fórum, na época, isso nos anos 90. E a Fórum era a maior loja de moda do Brasil naquele período. Nem tinham essas marcas gringas, né? Que nós temos até hoje. Isso veio depois do Collor, né? Sim. E o que aconteceu? Esse trabalho especificamente começou a minha paixão pelo treinamento. Eu já tinha uma bagagem lá da escola ainda, essa primeira palestra. Eu tinha essa coisa de falar para as pessoas. A própria passarela do meio da moda que você está com o público é um negócio. E eu comecei a fazer teatro. Então eu fazia o teatro por um lado, mas comecei a fazer treinamentos nas empresas. Então a Fórum, por exemplo, a gente fazia treinamento semanal nas lojas. E eu fui desenvolvendo, fui aprendendo técnicas de venda, técnica de liderança, gestão de equipe, motivação na época, que era um auge, né, e tal. E isso foi me dando espaço dentro da empresa. Depois eu passei para outras marcas aí também trabalhando nessa área. Então eu trabalhava tanto com a parte de treinamento como com gestão. Então eu fui gerente nacional de vendas de algumas empresas, fui supervisor de varejo de redes grandes, a Elos, depois eu trabalhei na época, eu era assistente de supervisão de 14 franquias, né? Então fui começando a crescer dentro desse mercado. E em São Paulo chegou um período que, depois de passar por algumas marcas, como eu disse, gerente nacional de vendas e tudo mais, eu falei assim, não, tá na hora de abrir um negócio meu, né? Vamos empreender, né? E eu abri uma consultoria de posicionamento para pequenas marcas do mercado. Então tudo que eu tinha aprendido em mais de 10 anos aí no varejo, eu comecei a ensinar pequenos empresários que queriam abrir lojas, queriam abrir suas marcas a se posicionar no mercado. Certo, mas nesse momento, você considera ali como a parte do trabalho, você considera que tinha um certo sucesso, era bem sucedido, ganhava bem nisso que você fazia? Veja bem, tudo isso tiveram fases, né, dentro de tudo isso, né, assim. Mas em todas as situações, em todas as nuances que aconteceram, eu vejo o que eu hoje ensino ao empresário, né? Você tem que saber lidar com as fases.
né? Então houve fase, por exemplo, cheguei em 2000, que mesmo tendo sucesso, eu fui contratado por uma empresa na época de Sorocaba, que é o Grupo Comas, que você foi para cuidar de uma rede de lojas, eram acho que 10 lojas, se não me engano, na época, e ganhando bem, com carro da empresa, apartamento de 200 metros quadrados da empresa, ganhando bom salário e tudo mais, e fiquei quase 2 anos dentro desse projeto, né? E naquele interim, quando terminou era um contrato, né? Quando terminou esse contrato, eu resolvi abrir uma empresa de treinamento. Foi a mudança que eu tive. Isso, a gente está falando aí de 99, 2000 mais ou menos ali, 2000. né? E quando eu abri essa empresa, eu trabalhei 2 anos e tive um problema, né? Não vou estender aqui porque é muito longo, mas um problema com um sócio. Me roubou dinheiro, para falar a verdade, sim, né? Então foi um problema muito complicado, ficou 3, 4 meses a gente tentando solucionar a briga, depois teve briga na justiça e tal, e eu falei, não quero. Então isso era ainda em Sorocaba, São Paulo, né? Eu saí de Sorocaba, voltei para São Paulo e voltei a prestar assessoria para as marcas que eu tinha contato, né? Sim. E aí que foi que impulsionou o meu negócio, porque eu comecei a lidar especificamente, eu falei assim, bom, peraí, não dá para você fazer tudo, esse é um detalhe para quem está começando, principalmente nessa área, né? Não dá para você oferecer tudo numa assessoria, então você tem que pontuar. Então a minha leitura de negócio sempre foi relativa a indicadores, né? Quais os indicadores que governam, a ação de campo e ao treinamento. E, por incrível que pareça, essas são as 3 coisas que o empresário mais peca até hoje. Por quê? Porque ele começa a ter um operacional muito grande, né? Um operacional muito grande, e ele vai se perdendo do olho do negócio. Sim. É o que acontece com a Ana Maria. Tanto que você vê os dados de fechamentos de empresa aí, não leva 2 anos a maioria. É bem grande, né? É muito grande esse número, né? Então, passar dessa fase inicial, é isso que você vem com base na tua pergunta. Você tem que ter um planejamento para que 2 anos você entenda o teu negócio, saiba que você vai passar perrengue, vai passar aperto e tudo mais, mas a partir dali você tem um break-even, se tiver tudo certinho, para você poder caminhar. O empreendedor entendeu? que passa perrengue é assim mesmo. Meu Deus do céu. Quer dizer que a pessoa abre a empresa e vai passar perrengue? Sim, mas veja só, esse é um detalhe muito importante, né? Por que a pessoa passa perrengue na maioria das vezes, tá? Nós temos algumas situações que são marcantes. Ela vai empreender num segmento que ela não atuou. Uma boa parte de quem fecha vai empreender num segmento que não atua. Ah, porque eu gosto disso, porque eu acho legal, porque minha esposa gosta, porque não sei o que. Pô, mas você tem bagagem? Sim. Não tem. Quer dizer que você não pode empreender em um segmento que você não atua? Não. Só que há um processo que antecede isso. Eu trabalho com, vamos dizer, com móveis aí, como o patrocinador de vocês, e de repente quero expandir na área de farmácia. Né? São 2 coisas diferentes. Bem diferentes. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Enquanto eu estou na área de móveis, eu tenho que, no mínimo, ir trabalhar, aprender, ter direção, contratar especialistas desse setor de farmácia para eu falar, não quero mais isso e aquilo aqui. E aí vem uma coisa chamada período de transição, que é isso que eu ensino, inclusive, aos meus mentorados, alguns empresários, né, que eu atendo. A transição, a pessoa pensa que é só ela pensar, ela analisar e falar assim, então eu vou ficar um tempo no meu trabalho aqui e daqui 1 ano eu quero estar trabalhando. Não. Junta um dinheiro. Junta um dinheiro, pensa que é só isso. Não é. Na verdade, é tudo o contexto, não é? É tua família, é o que você vai abdicar nesse ano, porque para você trabalhar a tua cabeça em 2 lugares, você fica dividido, você começa a falhar num e foca mais no outro, geralmente você foca naquele que você ainda não está e deixa o outro lado na mão. Então você começa a ter várias situações dentro de você, que ao invés de você estar num processo tranquilo em relação àquele objetivo, você está com a cabeça pegando fogo. E isso vai dificultando a ação prática. Porque se você está começando ainda a empreender, você precisa de clareza no teu negócio. Está muito definido. Eu sempre falo para os meus clientes, meus alunos, o seguinte, quem domina o poder da clareza, domina o resultado. E o que é clareza? Por mais comum que seja o que eu vou falar, é exatamente o que é clareza. O que, quando,
como, onde, por quê, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso falar, qual é a fase do negócio que eu estou, né? Qual é a etapa que eu estou. Isso é um erro muito comum, por exemplo, no planejamento de metas de um empreendedor. Ele fica com foco naquela meta de longo prazo, aquele número, aquela situação que ele quer conquistar daqui a um ano, e ele esquece que ele tem que viver hoje. Sim. Ele não pega esse número maior, por exemplo, e divide em etapas. São tarefas, vou né? te falar assim, se eu não tenho esse dado gravado, mas se eu pudesse falar assim, somente por experiência, a cada 10 empresários, 6 erram nisso. É mais que 50%. Sim. Sim. Não sabem dividir as etapas. Por que a importância disso é crucial? Porque é na etapa que eu me transformo. É nessa etapa que eu tenho que... É imaginar um jogo de videogame. Né? Quem joga deve saber. Você tem que pegar uma arminha, uma bombinha, um bonuzinho, uma luzinha, um foguinho ali para você ficar forte naquela fase e passar de nível. Sim. Então, se você não tem clareza sobre o que você precisa fazer nessa etapa, você não passa de nível. Exatamente. Né? E vem muita questão que até foi comentado, que é de analisar os indicadores. Então, poxa, se eu tenho essa meta aqui, a meta de longo prazo, a meta grande, eu vou dividir isso em etapas e eu sei o que eu preciso cumprir nessa etapa. Perfeito. E aí você vai analisando os indicadores. Opa, talvez não está dando tão certo isso daqui. Eu preciso mudar, adequar, porque senão eu não vou atingir o que está na meta, né, de longo prazo. Exatamente, porque veja só, o nome já diz, né? Indicador. O que ele indica para você? A primeira coisa que o indicador mostra para você é se o nível de competência atual teu está ok para você passar de fase. Né? Mas a gente lida com um problema muito grande chamado ego. Não é só no empreendedor, isso é de todo mundo. Né? O ser humano é um complicado nesse lado. Mas são, não, eu já sei, eu já entendo isso aqui. E ele erra em pequenas coisas, pequenos detalhes, às vezes. Por quê? Poxa, mas nisso aqui eu sou bom. É bom, mas não está dando conta. Sim. Então, o que você precisa fazer? Vai se inteirar, vai se atualizar, vai buscar uma orientação. Pô, eu estou dando conta, eu sou bom em determinada situação, mas eu não estou conseguindo gerir isso direito no meu negócio. Contrata um profissional, contrata um consultor para fazer. Perfeito. Pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ok, então você vai ter que dedicar um tempo como prioridade para você melhorar naquilo que você não está. Você tem que desenvolver a competência que muda você de fase. Sim. E a pessoa ficar presa, como eu digo sempre, isso é uma coisa bíblica, fica presa no velho jeitão de ser. Enquanto você não mata o velho, você não tem o novo. E eu quero aqui fazer uma pergunta que é sobre a questão da procrastinação. Ou seja, eu tenho 1000 ideias para fazer, muitas coisas, muitos planos para realizar, mas bate aquela preguicinha, poxa, ou talvez uma falta de foco. Então, o que vem a ser a procrastinação, né? Explicando, e como quem está nos assistindo consegue vencer a procrastinação. Isso tem a ver em relação a ter clareza do que realmente a pessoa quer? Então, fala um pouquinho para nós aí sobre isso. Então, vamos lá. Procrastinação, para a gente começar, que é uma das áreas de maior desafio para o empreendedor. Tá? Mas hoje em dia não é só do empreendedor. Né? Nós temos no mundo hoje 1 a cada 4 pessoas no mundo com transtorno depressivo. Esse número tende a chegar nos próximos 3 a 5 anos com 1 a cada 2 pessoas. Ou seja, metade da população mundial. Qual o problema? Boa parte desse número não sabe que tem. E está sofrendo as nuances físicas, emocionais e afetando totalmente a sua vida, em todas as áreas. Já a ansiedade... Né? Olha que interessante, são cerca de 370 milhões de pessoas. Hoje esses números são ainda ali da época da pandemia. Tá? Você fala, 370 milhões de pessoas, perto de 8 bilhões, não é tanto assim. Né? Mas esses são os casos registrados em hospitais, em consultórios e tudo mais. E imagine, só que hoje você fala com cada 5 pessoas que você fala, 4 diz que é ansioso. Sim. Né? E você pega só pelas doenças, pelos tratamentos que as pessoas buscam, TDAH, bipolaridade, não sei o que, tudo isso é quadro que tem relação com a ansiedade. Sim. E a gente vive numa época de aceleração muito grande. Então, a tendência da pessoa procrastinar, e agora eu vou explicar o que é e por quê, é muito grande. Né? O que é a procrastinação? É o hábito, você tem um hábito de deixar para depois, de postergar, de não fazer na hora, de achar qualquer coisa mais importante do que aquilo que você deveria fazer ou que você disse que iria fazer. Por que isso acontece? Se nós temos todo esse cenário mundial acontecendo, é natural você perceber que a
A procrastinação vem de uma inabilidade emocional, que é relativa a 90% dos casos ao medo. Mas você fala, pô, medo? Mas eu nem sou uma pessoa medrosa e tal. Às vezes a gente nem sabe o que é, mas é medo de não dar conta, medo de não ser bom o suficiente, que são 2 tipos de medos relativos ao cenário futuro. Opa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que eu vou atingir essa meta e eu não estou conseguindo e tá difícil, eu não tenho grana para investir, né? Ó, você joga toda a Será que vai dar ansiedade certo? para lá. Medo de falhar, medo de Mas errar. existe o medo ao contrário. Esse é o medo do futuro, né? O medo do cenário futuro, né? Mas o que existe? Existe uma boa parte que é o medo ao contrário, é o medo preso ao passado, que tem a ver com a depressão. Então, o medo do futuro é um cenário ansioso. É um cenário que ainda não aconteceu. Então, eu me torno ansioso perante aquele cenário. Já em relação ao cenário passado, né, ele é mais depressivo. Ah, poxa, será que eu vou errar como eu errei? Ir lá atrás, e no outro emprego, e no outro trabalho, e agora, e tal pessoa. E você fica presa, você não consegue sair do vínculo com o passado. E o que acontece? Quais são os tipos de medos envolvidos? Você tem o medo de perder o reconhecimento das pessoas, o amor das pessoas, você tem o medo de ser julgado, de ser criticado, o medo de se expressar publicamente, né? E hoje um empresário que não vence o medo da expressão pública, ele está fadado a sofrer com o negócio dele. Sim. Porque é tudo mídia, tudo internet, né? Estamos aqui, ó, Então conversando. já dá uma dica aí para quem está nos assistindo e a pessoa tem esse medo. Ela quer empreender, mas ela... vou ter que lidar com pessoas, vou ter que falar, vou ter que vender, porque é difícil o cliente aparecer na tua porta, bater lá, ei, eu quero comprar de você. Você tem que fazer acontecer, você tem que ir fazer a venda, né? Correr atrás. Então, o que você pode... A primeira diretriz, vamos dizer assim, que você tem que ter é o seguinte. No que eu quero empreender, eu tenho algum domínio? Primeira coisa. Não tenho. Se você não tem o domínio, você tem que se especializar um pouco antes de empreender naquele segmento que você quer abrir. A primeira coisa. Por quê? Para você evitar o tempo batendo cabeça. Né? Então, por exemplo, o americano tem uma cultura muito interessante nesse sentido. Ele costuma, às vezes, ir trabalhar durante 1 ano ou 2 em alguma empresa daquele segmento onde ele vai empreender. Que é uma coisa totalmente correta. Mas, pô, às vezes essa pessoa, ele faz isso saindo. Pô, eu ganhava 5 mil no outro, vou ganhar 3 nesse outro, vou ficar 2 anos ainda ganhando 2 mil a menos do que eu ganho para... Sim, mas você tomou uma decisão. Sim. Né? Então, você tem que estar sabendo que a decisão que você tomar em relação a empreender tem preço para pagar. E tem preço para pagar você ficar onde você está, né? O italiano fala com a mão, eu bato toda hora aqui, né? Não tem problema. O Calil dá um jeito depois, né, Calil? Dá um jeito depois lá, né? Então tá bom. Então, assim, veja, esse é um primeiro ponto. Agora, para você empreender, se você empreender sem planejamento, porque sem planejamento você não vai ter indicadores. Sim. Né? E aí você tem... Eu, por exemplo, baseio os 3 pilares que eu trabalho sempre em assessoria para os meus clientes treinamento, ação de campo e indicadores. Por quê? Vou te dar exemplo de lojas de varejo. Né? O cara bota um sistema de computador na loja que dá os dados de venda média, venda por hora, ticket, venda por ticket, e por aí vai, né? Dependendo do sistema. E ele não sabe nem fazer a leitura direito disso. Ele só quer saber se vendeu, quanto deu no fim do dia, se o estoque baixou e marcou. Mas os indicadores são para trabalhar a tua equipe. Sim. É para você chamar o teu gerente, se você tem, ou você mesmo, se for o caso, né? Ou chamar o teu vendedor e falar assim, olha, você está com uma venda média muito baixa. Venda média significa o quanto você vende por ticket, ou seja, quanto você vende por pessoa que você atende, por exemplo. Sim. Né? Poxa, se o número do vendedor está muito baixo em relação aos números médios da loja, o que você, como gestor, faz em termos de treinamento para aquela pessoa? Sim. Às vezes é uma conversa super, olha, você tem que melhorar aqui, você tem que vender mais. Ó, pega aquela blusa que você não vende, pega aquele copo que você não está acostumado a vender, tenta vender hoje. Esse é o treinamento que é dado. Na maioria. Na maioria. E muitos vendedores que estão trabalhando, também, eles... eu trabalho tanto tempo aqui que eu já sei, tem muito ego na coisa, eu já sei fazer e tal. Ele não aceita muito isso. Então, o que você tem? Se você não tem um gestor,
né? Nesse caso ali, seja ele dono de uma rede de lojas, de uma loja ou de uma rede, o dono do negócio não está com esse olho ativo no indicador, ele está entregando essa responsabilidade para alguém. Aí ele começa a complicar o jogo dele. Mas veja que tudo isso depende do quê? Do planejamento. Sim. Porque você tem que, eu estou chegando no número que eu tenho para esse mês, eu estou atendendo, né, a etapa como a gente estava falando aqui agora há pouco, eu estou vivenciando a etapa do negócio que está no meu planejamento. Nos últimos 3 meses eu andei dentro do meu planejamento? Não andei. Opa, e você vai esperar mais 3 para você tomar uma atitude? Sim. Vou continuar do mesmo jeito, sem melhorar nada? Porque, principalmente, eu estou acostumado a trabalhar muito com varejo é de uma velocidade incrível, né? O que aconteceu semana passada, essa semana já não é mais. É isso que eu ia comentar, já aproveitar essa questão dos indicadores, do treinamento. A gente via muito, e acho que ainda continua, aquela questão de, vamos ver as metas uma vez no mês, vamos fazer uma reunião. Você não vendeu mês passado isso. Isso é efetivo realmente? Uma vez no mês? Eu acho que tem que ser, por exemplo, principalmente no varejo, como você tem aqui, tem que ser semanal. Semanal, né? Semanal. Porque toda semana é uma nova loja que você tem praticamente ali. Sim. Né? Inclusive porque, se a gente está falando de trabalhar etapas, eu tenho que pegar a meta do mês, eu não posso dar para o meu vendedor e falar assim, olha, você tem que vender, sei lá, 30 mil esse mês, né? E você esperar no dia 25 do mês para dar uma cobrada nele que ele não chegou nem nos 15. Acontece, tá? Mas acontece horrores. E aí, por quê? Mas o gestor, o gerente da loja, o supervisor, ele foge dessa resposta. Sim. Porque tem, desculpa o tema, mas tem o lado dele tá ali envolvido também, né? Então ele é um jogo de ego, como eu falo para você. Mas empresário não pode ter ego desse nível. Né? E a motivação também, né? Vai Exatamente. dar motivação só no início do mês, quando a meta tá zerada? Exatamente. Vou ter que motivar agora pro mês todo. Exatamente. Mas olha o que você está falando. Motivação, né? Divide a palavra. Motivo para ação. Sim. Motivo para agir. Né? Então, se eu não tenho claro qual é o motivo para eu agir essa semana, eu vou agir vou no fim do mês. E outro, o que acontece? Dependendo do segmento que a gente está trabalhando, tem o salário base da categoria, o varejo sofre muito com isso, né? Entendeu? Que o vendedor fala, se não der, eu tenho... Tá garantido. Tem o meu lá né? garantido, se não der, né? E isso é matador de negócio, né? Então, o gestor, ele tem que ser, aqui entra a liderança, já a gente está indo para o campo da liderança, eu tenho que ser um líder que quem olha para mim fala assim, esse cara quer que eu cresça. Esse cara quer me fazer vencer. Esse cara quer me pôr para cima. E, infelizmente, ainda é uma parte falha do empresário. Eu vou dizer assim, é parte falha porque ele falha porque ele quer? Não, muitas vezes porque ele está com tanta coisa do operacional que ele não está conseguindo tempo até para isso. E até o tempo que ele deveria dar de qualidade para treinar uma pessoa, ele não dá. Mas a partir do momento que você chega a esse ponto, é aqui que a atitude do empresário que cresce muda. Ele começa a terceirizar esse serviço. Ele vai contratar profissionais da área que ajudem ele no que ele precisa. Mas e como que a pessoa que quer empreender, imagina que quem está nos assistindo, a pessoa trabalha como CLT e ela quer montar o negócio dela, quer abrir o negócio dela. Então nós estamos falando aqui que além de ela perder aquilo que é uma segurança, que é o salário dela, estar investindo em um novo negócio, ela tem que ser boa, ou aprender a liderança, aprender a ler indicadores, aprender, ou seja, uma série de competências que ela tem que desenvolver. Então, como que ela vai lidar com tudo isso? Porque ela tá no começo, não tem clientes, não consegue pagar alguém, uma pessoa que saiba, um consultor, alguém para estar ali e estar auxiliando. Então, como que é o emocional dessa pessoa? Como que ela vai lidar com tudo isso? Sim. Veja só. Primeira coisa. Quem quer abrir um negócio tem que entender de produtividade. Produtividade significa que situações eu preciso ser mais produtivo. Só que aqui é uma falha assim. Muita gente confunde viver ocupado com estar sendo produtivo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Produzir é estar com uma ocupação que está levando você à vida que você quer, ao número que você quer, ao resultado que você quer, à meta que você quer. Se isso está acontecendo, está te tomando tempo, ok, você está ocupado com uma ocupação produtiva.
Se isso não está acontecendo, você está comprando um monte de demandas que não deveria estar. Então, quando isso está acontecendo, vem a segunda coisa que o empreendedor tem que aprender, que também, quando você vai estudar produtividade, você aprende, que é a gestão de tempo. Gestão de tempo tem uma base assim, muito simples, mas que não é na prática também fácil do empreendedor fazer, que se chama a tríade do tempo, né? A tríade do tempo é o seguinte, é você pegar toda e qualquer tarefa que você tem e você dividir entre importante, urgente e circunstancial. Qual é o problema? A maioria do tempo do empreendedor ele fica no circunstancial, no que ele deveria estar quase que não dando bola. Não vou dizer tudo, mas deveria falar de deletar, né? Aí, o segundo maior parte do tempo que ele fica no urgente. O urgente é algo que era importante, não foi feito na hora, você tem que fazer. Então, veja que o que é importante, às vezes, é aquilo que é importante para o negócio, a prioridade para o resultado do dia, a prioridade para o resultado da semana, está na terceira opção de prioridade. Então, isso acontece muito, muito. Então, o exercício do empreendedor é ter sempre foco no que importa para o negócio acontecer. Ele vai conseguir estar o tempo inteiro resolvendo tudo que tem para fazer? Não, ele vai ter que dividir isso. Então, hoje, para o objetivo que eu tenho hoje, para o objetivo que eu tenho essa semana, o que é importante? Quais são as situações importantes? Isso tem que ser feito, porque é o importante. Se você não fizer, vai virar o quê? Urgente. Você vai fazer no atropelo, você vai fazer na correria, você vai fazer no desespero. Agora, pensa você vivenciando isso na prática, o teu emocional como é que fica? Dentro de você é aquela história, as vozes da pendência, que o diabinho e o anjinho falando o tempo inteiro, quando vocês falam, não tem aquilo lá, não fiz isso aqui lá, mas eu tenho uma reunião, não consegui ir. E você vai... Aí o que entra nesse campo? Procrastinação. Entendeu? Por quê? Porque a ansiedade começa, a inabilidade do medo, a inabilidade do que você tem para fazer. E o empreendedor luta o tempo inteiro, até o negócio, vamos dizer, deslanchar, com a sensação de não vou dar conta, né? Sim. Esse é um medo. Mas eu quero destacar também mais uma vez algo que é o que você comentou, que é a questão da clareza. Sim. Esteja assim com um nível de clareza tão alto que você tenha a capacidade de dizer não. Porque nós temos que dizer não muitas vezes. Sim. Falar não é necessário. Você está me fazendo esse convite, obrigado, mas é não. Porque tá tão claro o que eu tenho que fazer, para onde que eu estou indo, que a resposta é não. A tua colocação é perfeita. E é onde o empresário encontra equilíbrio se ele tiver essa visão. Para ele ter essa visão, embora a palavra hoje seja muito batida pela internet, ele precisa ter o seu propósito claro, né? E o que é um propósito claro de vida? O propósito tem sempre vai ter dois níveis. Um que é relacionado ao ser e outro ao fazer. O ser, por quê? Porque são as duas dimensões onde a gente passa a vida. Então a gente já está falando de um campo emocional muito claro, uma clareza emocional, né? Isso vai gerar autoliderança, vai gerar poder pessoal se ele tiver essa clareza aqui. O que é um propósito? Propósito é você falar assim, é uma diretriz muito grande para a pessoa empreender no nicho certo. Propósito de vida é relacionado a você ter clareza sobre os seus dons e seus talentos naturais, né? Aquilo que você é bom. Por exemplo, a minha área, que dons eu utilizo? Comunicação, interpretação de pessoas, treinamento, são dons naturais. Entendeu? Não foi coisa que eu fui aprender. Eu desenvolvi, é diferente, mas eu não fui aprender em algum lugar. Sempre tive isso. Né? Acabei desenvolvendo por natureza uma liderança onde eu estive por causa disso. Então você veja que os dons vão levando você para nuances próximas, né? Então você vai ganhando o quê? Poder pessoal. Então o propósito de vida tem que ser os teus dons de preferência emprestados para um trabalho em que você... que nesse trabalho você se unindo o trabalho em si com aquilo que você gosta de fazer, que você mais curte, que você tem com o potencial que está dentro de você. E aí você pega e diz assim, onde eu quero chegar com esse propósito, com esses dons. Então veja que se você olhar para o empreender e a pessoa fala assim, eu estou aqui num trabalho que eu não quero sair da CLT, eu quero empreender e tal, o que eu vou fazer? Olha para os seus dons, olha no que você é bom. Como é que você distingue isso? Deve ter alguma coisa que você faz melhor que a maioria das pessoas. Você não precisa fazer
importante, mas você faz, ou aquela coisa que todo mundo diz, pô, mas isso aqui é bom, você devia trabalhar com isso, você manda bem, você faz. Ou uma outra forma de você analisar isso é você olhar para ele e falar assim, poxa, quando eu faço determinada coisa, parece que o tempo não passa. Eu nem sei quanto tempo levou aqui, de tão feliz que eu fico. É esse o caminho. E na pior das hipóteses, você pode ainda levar para uma situação assim, poxa, qual é meu dom propósito? O que te incomoda no mundo que você tem vontade de mudar? Fala, pô, eu dedicaria um trabalho, um esforço então para eu mudar isso no mundo. Tá aí um propósito para você. Então, quando você começa a ter clareza sobre isso, você está tendo clareza sobre a tua força, motivação, né? Que você falou, você está tendo clareza sobre o porquê que você quer fazer as coisas. E isso tem que guiar você, porque senão você não deleta, como você estava falando. O deletar significa isso não serve para o meu propósito, isso não serve para o que eu quero, isso não serve para a minha visão futura. Tchau, tchau, tchau. Vamos aqui. Entende? E a maioria dos empresários não tem isso claro. Temos hoje pesquisas que mostram 87% das pessoas perdidas em relação a quem são e ao que querem fazer. Você veja, então é crise de identidade com crise de capacidade. Sim. Aí a gente entra no campo que eu ajudo muitos empresários a entender via a sabedoria bíblica isso. Olha. Tá? Por quê? Porque a Bíblia tem um conceito. Tudo que acontece, a Bíblia não, o que a Bíblia significa, né? Eu não vou falar aqui sobre religião, tá? Eu quero falar sobre o lado da Bíblia ser um livro, o manual de regras para uma vida plena que o Criador de tudo deixou para a gente aqui. Se você não acredita em Deus, você tem que olhar e falar assim, essa inteligência infinita, esse poder superior, esse Criador poderoso que tudo fez até hoje acontecer. Então, esse Criador criou a todos nós, né, em sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, na Bíblia, isso explicando. O que significa isso, imagem e semelhança? Intimidade e comunhão. Então, se eu tenho intimidade e comunhão como mentalidade, né, você citou aí no início do programa a forma que você tem que desenvolver uma mentalidade em que você se conecte com o seu espiritual. A espiritualidade é a conexão com o Criador. E Jesus Cristo, quando veio, ele explicou como isso acontece, para que as pessoas não ficassem muito nervosas. Aí ele falou assim, perguntaram para ele, e esse Deus que você fala tanto aí está onde? Né? Ele falou assim, está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O Deus está no reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de vós. O que isso significa na vida prática? Que você tem a força suficiente para vencer qualquer desafio. E se a gente fala aqui que o grande problema é você vencer um medo que vem da ansiedade, desse tipo de coisa, é esse medo que você tem que vencer no empreender. Porque você vai estar sempre frente a frente com a ansiedade, com o desafio, com o medo do futuro. Então, se você espiritualmente não é forte nesse sentido, você dá vazão para o problema da mente. Sim. E o ser humano está nesses números que eu falei de ansiedade e depressão hoje. Sim. Então, onde estão essas 2 ou 4 pessoas que estão com depressão? Estão nas famílias, estão no trabalho, nas equipes de venda, nas equipes de marketing. O empresário é isso. Um pai, uma mãe está enfrentando isso. Então, se a gente não se der conta disso, a gente vai meio que tentando aleatoriamente fazer as coisas. Mas quando eu falo assim, peraí, eu tenho que me tornar uma pessoa mais espiritualizada para que eu domine mais meus pensamentos, minhas emoções, passe a fazer escolhas melhores e aí eu produzo mais. Então, ó, o que acontece hoje? As pessoas estão querendo produzir, fazer, meu Deus, conquistar, ter. Aí falham em um monte de coisa, erram em um monte de coisa, não tem preparação para um monte de coisa. Quando ela vai ver, o problema está no mental, que está todo detonado, ou no espiritual, que está completamente afastado. Não tem. Então, assim, claro, seria papo para um outro podcast isso aqui, entendeu? Assim, mas basicamente, né? Se você não busca, tá? Se centralizar espiritualmente, se conectar no que eu acredito, é se conectar com Deus ao nível de, como a própria Bíblia diz, você tudo pode no Cristo que te fortalece. Pô, parece uma frase marqueteira, banal, né? Sobre a Bíblia, não sei o quê, mas aqui está todo o poder dessa história que nós estamos falando. Se eu tenho fé a esse nível, não tem medo aqui que me segure. Porque eu sei que esse poder está indo na minha frente. Né? Por isso que fala lá em Salmos, lá, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Mas eu tenho que ter esse nível de fé. Sim. Se eu não tiver, essas palavras são vãs. Agora, quando você vai para esse nível de fé,
Esse nível de fé, a ideia de atingir esse nível de fé é saber que você vive sobre essa proteção. Então, planeje o que você quer, entregue para Deus e siga fazendo o plano. Porque ele lá de cima ele vai falar sim ou não, sim ou não, sim ou não. E você vai sentir isso. Como? Por eu estar mais pleno, por eu estar menos ansioso, por eu estar mais calmo. Então você veja que é uma atitude mental, Sim. é uma atitude espiritual, que quando você tem isso em mentalidade, você busca isso no teu dia a dia, esse mindset começa a ser formado. E você começa a agir desse jeito. Por quê? Porque isso muda comportamento. Mudou o comportamento, você vai ter atitude diferente. Então, e olha como é o resultado prático disso, né? Se tem uma coisa que é clara na Bíblia é que Deus não gosta de trevas. Não gosta de trevas é todo tipo de desalinhamento, problema, caos, qualquer coisa de procrastinação. Deus não gosta nada disso, né? Porque tudo isso desrespeita a soberania dele. Então, quando eu estou sentindo qualquer uma dessas coisas, estou desrespeitando a soberania daquele que eu acredito que pode tudo. Eu estou dizendo, pô, não, você não pode tudo assim, porque eu estou nervoso. Sim. Né? Então, saindo do lado crença, vamos trazer isso para a prática. Né? O que está me dominando nesse momento? A minha mente, as minhas emoções. Qual a dificuldade? O pensamento que a gente tem aqui o tempo inteiro, você só tem 3 segundos para percebê-lo. 3 a 5 segundos para percebê-lo. Por exemplo, vamos dizer, você tá em um determinado momento e começa, ai, esse negócio não vai dar certo, e agora? Porque não sei, o Osmair não me ligou ainda, como é que eu vou fazer? Estou entrando na reunião agora. Ó, para onde você já entrou com uma emoção. Você já está carregando isso. Você vai ter o quê? Uma ação, ou você não vai ter ação, você vai estagnar, que é o que acontece com as pessoas. Agora, você imagine isso no dia a dia do empreendedor, que é o nosso alvo aqui, né? Nosso objetivo. Você passa várias situações por isso. Então, se a tua mentalidade não é trabalhada ao contrário, você fala, não, calma, deixa eu entender o que está acontecendo, e aí eu vou tomar uma atitude. Agora, qual é o problema? E é isso que quando eu ensino nas minhas mentorias, faz mudar completamente a mente do empresário, né? A maioria dos seres humanos não tem valores claros. Tá? A gente não é que não tenha valores. Mas a questão é a seguinte, se você joga hoje no Google, valores humanos, vai aparecer assim, 60, 70 valores. Integridade, justiça, comunhão, comunicação, reconhecimento, prestígio, sucesso, segurança, e por aí vai, né? Se você pegar a definição, você entende por que vem a confusão. Que valores humanos são regras de conduta individual para se fazer escolhas. Então, imagine você olhar lá 70 valores e falar assim, como é que fica meu coração e minha mente, que são o centro das emoções, com 70 chefes? Não dá conta. Então, o que ao longo dos anos eu vim trabalhando? Eu vim mostrando para as pessoas como sair desses 30, 60 principais valores que existem e chegar somente a 3. Por que 3? Porque você vai formar um centro emocional. Sempre você vai consultar aqueles 3 valores. E não são os mesmos que os meus, os teus são diferentes, né? Então, o que acontece? Vou te falar aqui os meus, por exemplo. Hoje, eu guio a minha vida em cima dos valores de tranquilidade, segurança e sucesso. 3 palavras bonitinhas, legais, tem algum sentido. Mas o sentido que tem que haver é eu definir para mim o que é segurança, tranquilidade e sucesso na área pessoal, profissional, na saúde, nas finanças, no relacionamento, na minha vida com Deus, na minha vida com a minha filha, pro legado de vida que eu quero deixar. Porque quando eu pego os meus valores, aqueles que fazem sentido, eu tornar regra de conduta para as minhas escolhas, entre todos os outros que existem, eu estou dizendo, esse é o meu centro de comando. Esses são os chefes, esses são os consultores que toda hora eu vou consultar. Entendendo o que eles significam com esse peso, eu vou para dentro de cada área da minha vida e defino o que significa, no meu caso aqui, tranquilidade, segurança e sucesso lá na saúde, lá nas finanças, lá no trabalho. O que você ganha? Foco, clareza, a clareza começa por aí, porque qualquer escolha que eu vou fazer, quando a mente está aqui naquela correria, eu falo, para, né? Dá um tempo, opa, para de me incomodar a mente, deixa eu ver o que o meu coração está pedindo. Então, deixa eu ouvir o que os meus valores vão me dizer. Poxa, perfeito. Eu tenho que ir lá no podcast. Vou lá, vocês me convidaram para o podcast. Na hora, é tão automático para mim. Falei, pô, vou ficar tranquilo para ir, achei legal, o que ele me mandou é bacana, está atingindo meu...
automaticamente está atingindo segurança para mim, está atingindo tranquilidade. Pô, me ajuda na minha busca de sucesso, de trabalho, vai falar para o nicho que eu falo? Sim, legal. Ok, meus valores estão atendidos em estar aqui. Perfeito. Mas o que acontece? A maioria das pessoas faz escolhas que não atendem os seus valores. E quando você não atende os seus valores, está fazendo escolhas atendendo os valores dos outros. Por isso que Exatamente. vem toda essa... não, né, mano? Tu É, e acabou tem de falar. muita questão de querer agradar aos outros, Exatamente. às pessoas, né? E Eu aí vou você falar não deleta. vou desagradar, né? Poxa, eu vou dizer que eu não vou participar lá do programa Tal que Empreendedor. Sim. Né? Então, eu acho que é muito Sim. essa questão, né? De realmente você ter a clareza, falar não e... Sim. é isso. E aí você vê a aplicação prática disso, no caso do empreendedor. Poxa, tal projeto, tal ideia, tal desafio, tal meta, tem a ver com os meus valores aqui como empreendedor, os meus valores como pessoa, os meus valores da minha empresa, né? Porque se tem uma coisa que é eu digo assim, que é engraçado para não dizer outro nome, né? O cara cria um site maravilhoso da empresa, coloca lá valores, né, na empresa e tal. Eu já Missão, cansei de valores. dar palestra, eu faço de propósito, eu chego na empresa, entro no site e vejo os valores. Aí eu levo para o início da palestra e começo a palestra geralmente com uma frase que está no site da empresa. Pergunto, vocês já ouviram essa frase em algum lugar? Não, a maioria. Que Ou bacana. seja, o que tem de erro atrás disso? O valor que está lá para a empresa é uma coisa banal, não faz parte da cultura da empresa. Não faz parte do que é conversado, não faz parte do estratégico da empresa. O funcionário que entra também não... Né? Entrei lá, está lá no site, mas ninguém cobra nada, ninguém fala nada sobre isso. Eu não estou sendo aqui piegas, dizer, você tem que ficar falando o tempo inteiro para o teu funcionário, qual é o valor da empresa. Não, isso está embutido nas ações. Sim. Está embutido na liderança do empreendedor dentro do negócio. Ele tem que ver isso em você. Porque senão, por que você pôs no site? Isso é muito Né? legal. A questão da mentalidade eu tenho para mim, inclusive reforçando na leitura que eu tô fazendo, né, que é a entrevista com o Diabo, que a mentalidade está muito na questão do pensamento positivo e negativo, né? Que é o pensamento positivo, ele está muito conectado com os ensinamentos do Senhor, né? Deus ensina isso né? E acreditar, aquilo que tu falou também na questão de acreditar, né? Sim. Acreditar que deu errado agora, mas não é culpar Deus. Quem é você? Sim. Né? É respeitar que é o momento dele. Sim. Algum aprendizado tu vai ter nessa questão. Veja só, o erro mais comum que acontece é justamente porque é muito próximo essa linha que você falou agora, né? O atitude positiva e fé são coisas diferentes. Sim. Você tem que ter atitude positiva para você fazer as coisas, correr e tal. Pô, muito melhor ser positivo do que ser um negativista de plantão. Claro, sempre. Mas fé é acreditar no que você não vê. É um outro nível, muito acima de você só ser positivo. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Eu até vi esses dias aí num vídeo do Thiago Brunet que eu achei interessante. Ele falou assim, atitude positiva, pô, eu vou comprar uma Ferrari. Eu acredito que eu vou comprar uma Ferrari. Ok, você tem dinheiro, trabalhou para isso, você compra. Você quer comprar a Ferrari, trabalhe, você vai conseguir. Entendeu? Mas achar que você está... Deus, eu acredito, tenho fé que você vai me dar uma Ferrari. Não é desse jeito as coisas. Mas as pessoas são assim. Sim. Entende? Aí não recebe aquilo, né? Porque nem a oração direito não está fazendo, entendeu? E acha que Deus é culpado. E aí culpa Deus. E esse lado aqui que a gente está falando, espiritualmente, que isso é uma opinião muito minha, porque eu também tive e ainda tenho umas dificuldades, que é o lado da entrega para Deus. De você entregar não é você não fazer nada, né? As pessoas dizem, não faça nada. Não, é você, lá em Provérbios diz, entregue seus planos para Deus. Então você pode planejar, você pode desejar, põe no papel, estabelece metas, cria lá todo o planejamento, como a gente está falando aqui, mas se você é uma pessoa que crê no impossível de Deus, você vai ajoelhar nessa hora e falar assim, estou começando a empresa, esse é o planejamento, eu preciso da tua orientação, eu sozinho não dou conta, Deus. Isso é orientação, isso é a oração para Deus. Eu não dou conta, Pai. Então me ajuda aqui, me dá a diretriz para eu saber o que está acontecendo, para eu saber para onde ir. Como é que você pode ver depois, assim, claro que isso é uma coisa bem simplista perto de uma relação com Deus, mas como é que você pode saber se as coisas estão indo de acordo ou não com a vontade de Deus, né? Tudo que é de Deus, né, quando você está pleno, quando você está conseguindo se sentir bem com ele, né? Não está morrendo de medo, não está... Tudo que é de Deus é relativo a sentir paz, sentir alegria e sentir entusiasmo no que você faz.
Então, veja, se você não está com paz, se você não está alegre no que está fazendo, não está entusiasmado pelo que você está fazendo, é de Deus isso? É uma boa você seguir em frente? Não. Puxa, mas como é que eu vou ver isso? Consulta teus valores. Então, se eu não estou me sentindo desse jeito e ainda eu consulto meus valores de tranquilidade, falo, opa, que não. No meu caso, né? Sim. Porque eu consulto o valor aqui segurança. Ah, tá, até que passa, vai, tá. Mas não atende, por exemplo, do meu... Pô, tá quase tudo dizendo não para você, você vai fazer? Mas as pessoas fazem. É nessa hora que os valores são importantes, porque muitas vezes do que você faz nesse sentido, você deixa de se posicionar, como você estava falando. E as pessoas têm um problema muito grande, elas não deletam o que não serve. Por quê? Porque o propósito não é claro. Então você veja como vai juntando essas situações. Tem que ter essa direita. Então, assim, para o empreendedor, ele tem que buscar conhecer isso, organizar dessa forma, e se ele não consegue fazer, ele tentar ajuda de pessoas. Por exemplo, o caso da minha mentoria é específica para isso. Eu ajudo a organizar esse processo inteirinho. Que legal. Nós temos um quadro aqui que nós chamamos de Mito ou Verdade. Uhum. Então, eu gostaria que você retirasse uma pergunta, escolhesse uma pergunta dessas. E aí o mano lê aqui. Pode deixar aqui. Veio duas? Não. Não, Tá em uma só. Uhum. Lê, mano. Leio, claro, vamos lá. Aí queremos saber se, na sua opinião, é mito ou é verdade, né? Vamos lá. Então vamos lá. Gerson, ser persistente é mais importante do que ter dinheiro para empreender? Isso é mito ou verdade, na tua opinião? Isso E por é quê? uma verdade e um ensinamento bíblico, tá? A persistência é o caminho para você chegar a Deus. Se mantenha persistente, mesmo com medo, com receio. Estou falando de Deus, não estou falando de empreender, mas mesmo com medo, com receio, com dúvida, creia. Se mantenha persistente, se mantenha na fé. Né? O apóstolo Paulo falava o seguinte, eu combato aqui o bom combate. O que ele queria dizer com isso? Que o bom combate é se manter na fé. É diante de todas as situações ele continuar rumo ao alvo. Então qual é o alvo? O alvo é você viver essa vida espiritualizada que se torna a base de tudo que você faz. Então o persistir no negócio tem a ver com tudo isso. Né? É persistir naquilo que você quer. Agora, você não pode ser... vou usar uma palavra que parece forte, mas é ignorante. Ignorante é quando você não tem conhecimento sobre alguma coisa. Então, você é ignorante sobre aquilo. Você não pode ser ignorante ao ponto de falar, pô, tem coisas que eu não domino e eu fico insistindo em fazer. Não vai dar certo. Você quer continuar fazendo isso, quer persistir? Sim, deve persistir. Vai aprender o que é preciso para aquilo funcionar. Isso é a persistência. Né? O empreendedor tem que adquirir, que é uma característica inerente à persistência, tá? A capacidade de adequação. Esse momento não está aqui, não está legal, o que eu tenho que fazer? Pô, eu quero dar esse passo, esse próximo nível, o que esse próximo nível me exige? Esse problema que tem aqui, se eu fico focado no problema, na dificuldade, eu não avanço para o próximo nível. Então eu tenho que olhar para o problema e falar assim, se eu resolver, para que nível eu vou? Então você veja que o tempo inteiro a gente está falando de uma mentalidade, de uma mente que segue. Sim. De uma mente que... E aí... A relação com Deus, ela é para te garantir essa força, né? Você acreditar que aqui... Porque quando você vive uma vida em mentalidade espiritual com Deus, e você começa a conhecer o que está na Bíblia, a Bíblia diz lá em Efésios que as bênçãos espirituais já estão... Perdão, que as bênçãos celestiais, né? As bênçãos do céu, já estão todas prontas. Porque Deus é começo, meio e fim. Perfeito. Então, aquilo que a gente está sofrendo aqui para ter, Deus já sabe o final. Que legal. Então, e veja que o fracasso não é fazer e errar. O fracasso é desistir sem tentar. Sim. Então, se você quer realmente algo, você tem que olhar para o teu coração. É isso que eu quero? Deus, é isso que eu quero, mas que seja feito a tua vontade. Vai me mostrando o caminho aqui. Então, essa espiritualidade, ela precisa retornar ao comando da vida das pessoas. E o empreendedor, que vai passar boa parte do tempo sozinho, batendo cabeça sozinho até ele começar a ter equipe e tudo mais, ele precisa muito disso. Muito disso. Então, sim, para mim, não é mito, não. Para mim, eu acho que a persistência é muito mais importante do que o teu dinheiro. A persistência vai levar você a encontrar o caminho para fazer o dinheiro necessário chegar. Que legal, perfeito.
A conversa tá tão boa que a gente nem vê o tempo passar, Não, né? meu Deus do Realmente, céu. eu quero já trazer aqui Já o chegou outro... no fim? Ainda não. Quase, quase. O outro quadro que é o Conselho de Churrasco. Explica aí qual... Por gentileza, como que é esse Gerson, nós quadro. temos um quadro que é o Conselho de Churrascos, no qual, imagine-se sentado, reunido entre amigos, familiares, aquele bate-papo descontraído ali, com a carninha rolando, né? E alguém chega pro senhor e fala, Gerson, 4.500 horas, né? De treinamento Quase já. isso. Me ajuda, por favor, eu quero começar a empreender. Que conselho que você dá para mim, né? Para mim começar a empreender de uma maneira, de forma mais assertiva, né? Mas uma forma bem descontraída mesmo, nada de... Eu vou até repetir um pouquinho aqui. Eu Claro. acho que a pessoa tem que olhar para dentro dela e falar assim, o campo que você quer empreender é algo que você goste? Porque fazer uma coisa que você gosta cara, é completamente diferente do que você ficar lutando todo dia por algo que você não gosta. Entendeu? Pô, mas eu não gosto de tal coisa, mas sou bom naquilo. Ok, você está disposto a pagar o preço de viver a vida inteira, ou o tempo que for fazendo isso que você não gosta, mas você é bom? Porque uma das coisas que o empreendedor tem que entender é que às vezes ele tem que fazer o que importa, né, para a coisa acontecer. E o que importa? Importa que você tenha a garra necessária, a persistência necessária, fugiu a palavra, o entusiasmo necessário para fazer aquilo acontecer. E se você estiver fazendo algo que realmente você gosta, que você tem um dom ali, como eu expliquei antes, é o que é já acima da média das pessoas, investe nisso. Investe nisso. Defina um propósito de forma clara. Defina seus valores de forma clara. Né? Isso tudo, inclusive, as pessoas que tiverem interesse, é exatamente o que eu faço na minha mentoria. Eu ajudo o empresário aí para esse nível de clareza emocional, pessoal, de planejamento para começar a tocar o negócio dele. Bacana. E nós tivemos até nosso convidado anterior que tratou muito bem disso, né? Ele tinha formação, especialização e deixou de lado o ego para empreender naquilo que ele gosta, que é salão de beleza, cuidar de crianças com autismo. E a gente vê o amor, e até comentamos a questão de transbordar depois, né? Por quê? Porque ele trabalha justamente com isso, com o que ele gosta. Sim. Então acho que o ponto de partida é legal isso daí, né? De você... dificuldades vai existir em qualquer mercado, em qualquer ramo que tu escolher. Né? Só que é um pouco menos dolorido quando você gosta, né? Porque não é tão sacrificoso assim, né? Sim. E o que é importante é ele ter uma observação, dependendo, às vezes o empreendedor é muito jovem, ele ainda não tem toda essa bagagem que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, a pessoa às vezes está lá com 40 anos, quer mudar de carreira, ou quer começar a empreender nessa fase aqui. Tudo que você já viveu até hoje, você vai usar num negócio para frente. Então não tem esse receio. Agora, olhe para dentro e fale assim, bom, o que eu gosto, que dom eu tenho, que talentos eu tenho, e do que eu vivi hoje, se eu misturasse tudo isso, que bolo daria? Que bolo eu vou entregar para o mercado? Né? Eu lembro que uma fase minha, foi ali perto dos 40 também, eu conversando com um terapeuta, amigo meu, eu falei para ele, pô, tem dia que eu tô acordando empresário, uma hora é ator, uma hora é não sei o quê, né? Cada dia eu tento começar alguma coisa diferente. Ele falou, lógico que você vai acordar assim, você é tudo isso, né? A questão é, como é que você vai fazer, juntar esses ingredientes todos em um único bolo para entregar para o mundo? Eu falei, opa, né? Então, assim, a primeira coisa é esse pensamento, como é que eu coloco tudo num mesmo vaso, né, e entrego para o mundo. E a outra situação que eu levo muito para a minha vida é você, com 40 anos, a tendência, ou acima disso, as pessoas falam, tô velho para isso. Não tem nada a ver com isso, não tem idade. Tá? O que tem é você olhar para frente e falar assim, independente do tempo de vida que você tem pela frente, tá? Como é que você quer viver a tua vida? É uma decisão. Vai pagar preço? Vai, mas você está para pagar o preço de viver a vida que você quer. Isso é o caminho da produtividade. Porque a gente precisa entender que a produtividade, ela não é só dentro do trabalho. Produtividade é tudo que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Exato. Então, se isso não leva você para a vida que você quer, tem algo errado no caminho aí. Gerson, como é que você enxerga o networking para quem está começando a empreender, para o empreendedor? Qual é a representatividade que o networking, a relação de pessoas, tem na vida de um empreendedor? Como é que você enxerga isso? Fundamental. Agora, eu acho difícil para o empreendedor no começo. Sim. Né? Porque ele se inserir onde as pessoas, os outros empresários da área dele estão, muitas vezes não é fácil.
Então, como não tem fórmula mágica, você tem que começar aos pouquinhos. Pô, vai participar de palestras gratuitas, onde vão estar pessoas do seu segmento, vai participar de algum evento, faz uma associação, por exemplo, numa associação comercial, uma associação de lojistas, uma associação de empresários da cidade e começa a ver o que vai acontecendo. Entendeu? Porque o network, ele potencializa as coisas. Né? Às vezes, você veja só, a gente está aqui via um network. Perfeito. Nós estamos conversando. Né? Eu vou sair daqui agora, por exemplo, vou gravar 5 programas para o meu YouTube num outro espaço de podcast que eu fui chamado para participar via network. Olha aí. Né? Eu fui num grupo de network do BNI, que é um grupo bem conhecido, e lá no BNI, uma das pessoas que estava no comando da reunião do BNI é uma ex-mentorada minha. Olha aí. Então você vê como são as coisas vão acontecendo, entende? Então isso é o network. Perfeito. Né? Então, se você não tem ainda contatos muito grandes, faz esse caminho. Vai numa associação comercial, numa associação de lojistas, vai assistir palestras por exemplo, uma dica. Você precisa se desenvolver em alguma coisa. Né? Poxa, eu não sou muito bom em inteligência emocional. Vai assistir uma palestra de inteligência emocional gratuita. Tem um monte aqui. Você pega os aplicativos aí de divulgação, você acha um monte na cidade. Né? Quero melhorar a produtividade e não tenho dinheiro para pagar um curso. Né? Vai assistir uma palestra que estiver rolando de alguém, vai assistir algo na internet. Conteúdo a internet, no caso, para você se aprender mais, mas o network vai numa palestra, vai conversar com pessoas. Entendeu? E aqui eu deixo o convite. O Gerson falou do BNI, é um grupo que a gente participa, um grupo de network voltado para empresários. Temos empresários de sucesso, tem empresários que estão começando a jornada do empreendedorismo. É aberto para todos, é justamente para isso, para o desenvolvimento. Então, você que é de Balneário Camboriú região, temos grupos nas terças, quartas e quintas, né, mano? Isso, só mandar uma mensagem no Instagram ali que nós já orientamos você para participar ali de uma reunião. Muito, muito importante. Reuniões com você amplia assim, e você veja, uma oportunidade da pessoa ir conhecer uma reunião dessa é gratuita. Ela tem que ser convidada, né? Tem só o valor do café da manhã espaço, que é pago lá, que não é um investimento caro, entendeu? Então, e conhece e faz conexões que às vezes é para a vida toda. Sim. Isso que é muito legal. Perfeito. Mano, tem alguma coisa que você gostaria de... Qual que é as suas considerações finais para aquela câmera ali, por favor? Então, vamos lá. Bom, eu acho assim, acho que a gente vive numa era em que tudo rouba a nossa atenção, né? Nas mídias sociais, televisão, tudo mais. Então, assim, o que significa você perder a tua atenção? É perder o foco. Então, se você não tem definido qual é a vida que você quer ter, quando eu falo isso, é a visão de futuro. Onde eu quero estar daqui 10 anos? Onde eu quero estar daqui 5, daqui 3, daqui 1? Né? Você veja que até é uma engenharia reversa. Né? Se você não consegue pensar daqui 10 anos, pensa daqui 1, pelo menos. Onde você quer estar? Daí você faz assim, bom, ok, como é que eu vou pensar isso? Pensa, no mínimo, aí nas suas 4 ou 5 grandes áreas da vida. Né? Pessoal, profissional, financeira, saúde, relacionamento, 6 áreas, espiritualidade. Nessas 6 áreas, senta com papel e caneta na mesa e fala assim, pô, o que eu quero que aconteça no próximo ano? Né? Como você tem ali a área profissional, você vai estar falando do empreender dentro dela. Mas como eu disse, o empreender não é só profissional. Você precisa empreender para ser a pessoa que você quer ser, o ser humano que você quer ser, para ter a vida que você quer ter. Você está empreendendo o tempo inteiro. Né? Qual é o maior empreendedor de todos os tempos? Deus. Desde o começo ele empreende, ele faz. Né? Esse Deus está dentro da gente, por isso que a gente tem essa característica. Então, só que você precisa lembrar o seguinte, se você quer empreender, tenha uma visão clara do que você quer. Visão é o teu norte, o teu caminho. Siga essa visão, dedique-se para essa visão. A coisa vai acontecendo. Porque essa visão vai direcionar quem você precisa ser, o que você precisa fazer, que competência desenvolver, que capacidade você tem que ter, e aí a coisa começa a acontecer. É a persistência lá que legal. Perfeito, perfeito. Gerson, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Quantos insights maravilhosos, hein? Caramba. Muitos insights aí para você que está nos assistindo em casa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, mano. Obrigado. E obrigado você que esteve agradeço aí a oportunidade de estar aí com vocês aí. Foi muito legal. Tamo junto. Bacana. E até o próximo episódio do Talk Empreendedor. Até mais. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.